Hoje eu vou falar sobre o livro A Pastoral Americana e a Maior Falácia dos Estados Unidos, o Dia de Ação de Graças. Então se liga aí. Bom, para quem não sabe, Pastoral Americana é um livro de um grande escritor americano. É um escritor americano de origem judaica que chama Philip Roth. Ele não é tão conhecido aqui no Brasil, porém ele é bem famoso nos Estados Unidos. Ele chegou a ser cotado para ganhar o Nobel de Literatura, porém não ganhou. Apesar disso, ele ganhou diversos prêmios, inclusive ganhou o prêmio Pulitzer com o livro Pastoral Americana. Pastoral, para quem não sabe, seria quando você fala de arte, seria uma espécie de romance idealizado, onde você idealiza originalmente a vida dos pastores, mas pode ser como se fosse um estilo de romance onde você idealiza um mundo idealizado, onde as coisas são um pouco mais simples. Não existem tantos tons de cinza quanto na nossa vida normal. Olha, eu sempre dou spoiler nos meus vídeos. Então, se você não gosta de spoiler, simplesmente não veja os meus vídeos. Bom, então no Pastoral Americana, a gente tem a história contada através desse alter ego do Nathan Zuckerman. Quem que é o Nathan Zuckerman? É o alter ego do autor. Ele, na infância, ele admirava muito esse atleta da escola de segundo grau, que era o sueco Lvov, e na verdade quase que a cidade inteira admirava esse cara. Ele era o orgulho da escola de segundo grau deles, porque ele tinha muito talento, tanto no futebol americano, né, quanto no basquete, quanto no beisebol também. Então ele era muito talentoso em termos de um grande atleta. No segundo grau, ele não chega a virar atleta profissional. Ele vai lá, luta na verdade ele se alista para lutar na Segunda Guerra Mundial, porém acaba não indo para a guerra, mas ganha diversas competições esportivas no exército. Ele sai do exército e casa com a Miss Rhode Island, se não me engano. É uma Miss americana lá, de algum estado americano. Ou seja, ele tem a vida perfeita. Ele herda o trabalho do pai, herda a fábrica de luvas do pai. Em tese, tem a vida que é perfeita, né? Realiza o sonho americano. O que o Nathan Zuckerman, o alter ego do autor, não sabe é que o sueco Lvov teve uma filha e essa filha literalmente explode o sonho americano. Essa filha, na época da guerra do Vietnã, começa a fazer muita campanha contra a guerra do Vietnã e faz um episódio de terrorismo doméstico. E ela coloca uma bomba, uma caixa de correio próximo a um mercadinho e explode essa bomba. E aí o Nathan Zuckerman, sabendo dessa história, conversando com o sueco Lvov, depois de adulto, conversando com o irmão do sueco, depois de adulto já. Então é uma ficção dentro da ficção, porque o Nathan Zuckerman meio que inventa, ele fantasia uma história dentro da própria história. Então eu achei isso bem bacana, essa ficção dentro da ficção, eu acho muito interessante. A prosa do Philip Roth é bem crua, é bem direta. Então assim, é tipo dos autores americanos mesmo, ele vai direto ao ponto, não poupa xingamentos, não poupa cenas de sexo aí pra quem gosta, tem algumas cenas também. Então é bem interessante o livro. E muito bem narrado, ele é muito bem escrito. Por que eu falei do Dia de Ação de Graças? O Dia de Ação de Graças seria a grande cena final do livro. Ela é bem longa e é num jantar de ação de graças. Como o próprio narrador fala, o jantar de ação de graças seria como se sintetizasse todos os ideais americanos, porque é um feriado que não tem nada de religioso, onde você simplesmente está lá para agradecer, onde você pode juntar judeus, cristãos e protestantes e católicos, porque não tem nada de religioso no feriado. Onde você pode simplesmente aproveitar a companhia um do outro, independente da sua religião, independente do seu credo. Então esse seria o grande sentido do Dia da Ação de Graças. E durante o Dia de Ação de Graças, o que você vai descobrindo nesse jantar do Dia de Ação de Graças é que, na verdade, a grande história americana, a grande sonho americano é uma falácia. Você descobre que o sueco Lvov, ele traía a Miss, esposa dele. A esposa dele traía o sueco Lvov. E aí você descobre que os outros convidados da mesa também traíam-se entre si. Ninguém era fiel. Uma das personagens é uma alcoólatra. O pai do sueco fica tentando defender os valores antigos, os valores que ele achava que seriam mais importantes. Você vai ver que ele fica tão afrontado com esses ideais sendo jogados fora, né? Com esses ideais que nem ele de certa forma vivia, porque ele acaba jogando tanta pressão nos próprios filhos que os filhos dele renegam o próprio pai, né? Os filhos dele não têm a liberdade de conversar com o próprio pai. Então
Esse jantar de Dia de Ação de Graças mostra a grande falácia que é o sonho americano. E por que eu acho que isso é tão icônico ter sido colocado num jantar de Ação de Graças? Porque o jantar de Ação de Graças, originalmente, né, o porquê que ele surgiu em tese, foi porque os peregrinos... Ô, Elvira! O Dia de Ação de Graças, ele surgiu em tese quando os peregrinos estavam montando as suas colônias e estavam passando por um inverno muito rigoroso e acabam jantando, os índios conseguem ajudar os peregrinos, eles fazem um grande banquete, índios e peregrinos todos juntos, comemorando, agradecendo o banquete que a terra deu para eles, né? Então seria um grande agradecimento à terra e um grande agradecimento às graças que você obteve no último ano. Então por isso que é o Dia de Ação de Graças. E os índios, em tese, nesse primeiro jantar, peregrinos e índios comeram juntos. E assim, tá beleza, o ideal é interessante, mas nós sabemos que a população indígena americana foi inteiramente massacrada pelos colonizadores. Foi contaminada com doenças, foi contaminada com álcool, então acaba que os colonizadores davam muito álcool e viciavam os índios em álcool, tornando eles assim dessa forma mais fáceis de conquistar. Tem até uma cena do filme da família Addams, que tem a Christina Ricci, né? A Christina Ricci bem novinha, a Wandinha, no Dia de Ação de Graças, na encenação do dia... Eu viro ali atrás. Na encenação do Dia de Ação de Graças, a Wandinha faz os índios se rebelarem e começa a atirar flechas nos peregrinos, né? Isso pra mim seria muito mais real do que essa falácia que é contada nos Estados Unidos. Então eu acho que a Pastoral Americana é um livro fundamental para a gente entender, inclusive, o nosso mundo aqui nos dias de hoje. E é um escritor que vocês não vão perder em nada se lerem ele. Vocês não vão perder tempo, né? Vai ser um escritor que vale muito a pena ler. A prosa dele é muito boa e com certeza vai levar a muitas reflexões relevantes para o nosso dia de hoje. Espero que vocês gostem, espero que vocês leiam. Deixe aí seu like, se inscreva e um abraço e até mais.